No vídeo passado estávamos estudando os classificadores elementares. Nós utilizamos aqui um exemplo de classificadores elementares para inferência a respeito das flores. No dia a dia, como é que nós podemos ter certeza que um classificador está funcionando corretamente? Como podemos confiar num sistema desses para softwares que estejam rodando em produção? Então nós vamos ver agora estratégias para a avaliação de classificadores, além de concluirmos o assunto do vídeo passado sobre classificadores elementares. Mas acima de tudo vamos ver como avaliar os classificadores. Então vamos lá. O último classificador elementar que nós vimos foi exatamente o classificador que é chamado de distância mínima ao centroide, e é o DMC. Então nós vimos que nós podemos ter um conjunto de exemplos de uma classe, nesse caso aqui, por exemplo, a classe setosa. Nós podemos ter um conjunto de exemplos de uma outra classe. Nós podemos aqui, no caso, as íris versicolor. E nós podemos ter exemplos de, sejam quais forem as classes, N classes diferentes, né? Vamos pegar aqui, classe virgínica. Para cada uma dessas classes, nós calculamos um centroide. E esse centroide está exatamente aqui, o centroide para a classe setosa, o centroide para a classe versicolor e o centroide para a classe virgínica. A partir daí nós classificamos os outros indivíduos a partir desses centroides. Isso aqui é chamado de o modelo, ou os elementos que nós vamos utilizar para a inferência. O que se utiliza para a inferência é o que nós chamamos então de modelo. A partir daí nós temos alguns indivíduos que nós vamos usar para testar esse modelo. Nós vamos testar e verificar se esse modelo está funcionando ou não. Esse indivíduo aqui, esse conjunto de indivíduos que nós usamos para testar, normalmente é chamado de conjunto de teste. Então nós temos aqui o nosso conjunto de teste. É um conjunto, uma sequência de indivíduos que nós vamos usar para testar e a seguir nós avaliamos os resultados. Nós vimos no nosso caderno que os resultados estavam corretos. Ele acertou todos os indivíduos que nós colocamos. Mas será que ele vai acertar todos os indivíduos que não estejam presentes aqui nessa base? Ou será que o nosso classificador não está muito bom para adivinhar, para acertar elementos que pertençam à base e não elementos fora da base? Então como é que nós vamos ter certeza disso? Então nós devemos ter precaução com relação à utilização disso aqui fora do nosso ambiente muito bonitinho que nós estamos utilizando aqui. Quando o nosso modelo ou a nossa forma, nosso algoritmo de classificação, ele corrige, ou pelo menos ele acerta muito bem qual é a classe, se essa classe pertencer aos nossos dados, e ele erra completamente quando essa classe não pertence aos dados que nós dispunhamos, nós dizemos que o modelo está superajustado, ou superadaptado, ou sobreajustado. Então essas palavras são usadas para definir ou superadaptação, ou sobreajuste. São nomes que podem traduzir o termo em inglês original, que se chama overfitting. Então o grande vilão da questão da classificação é o sobreajuste ou overfitting. E o que significa isso? Significa que o nosso algoritmo pode acertar muito bem aquilo que ele já conhece, mas não pode acertar aquilo que está fora do alcance dele, aquilo que não estava no conjunto de treinamento.
Isso significa também, um outro termo que é usado para definir isso, é chamado de generalização. Então, significa que o nosso sistema, nosso mecanismo de inferência, ele não está sendo capaz de generalizar, ou seja, sendo capaz de identificar qualquer coisa fora do escopo do nosso conjunto de testes. A primeira forma de lidar com isso é separando o nosso conjunto em dois outros subconjuntos. Então nós temos aqui o nosso dataset. Então nós temos aqui nosso conjunto de dados, por exemplo, das íris, é o caso aqui. Então nós temos os comprimentos da sépia, a largura, o comprimento da pétala e as classes. E nós dividimos esse conjunto todo, que é tudo que você tem disponível. Então imagine que isso aqui, tudo que eu tenho disponível é isso aqui. Então eu divido esse meu dataset em dois grupos. Um grupo que eu vou chamar de treinamento, que é exatamente para construir o que eu chamei de modelo, e um outro grupo de teste que eu vou usar para avaliar o meu classificador. Então, meu dataset se transformou agora em um conjunto de treinamento para a construção do modelo, ou seja, o cálculo dos centroides, por exemplo, se for centroide, e um conjunto de teste para avaliação. Aí você pode perguntar, mas no KNN e no NN nós não temos centroides, nós usamos a tabela inteira. Então esse conjunto de treinamento fica sendo a nossa tabela de base para que a gente possa usar o KNN ou NN, e esse conjunto aqui passa a ser o nosso conjunto de testes. Então treinamento para a construção do modelo para ser usado como base, e o nosso conjunto de testes para avaliar, verificar o modelo. Bom, aí a pergunta que vocês se fazem é, será que isso aí vai me dar garantias de que o nosso sistema está funcionando bem, ou será que ainda há algum tipo de falha? Sim, ainda há uma possibilidade de que essa separação não tenha sido bem feita. Então, um simples teste, né, de um conjunto de dados retirado do dataset pode não ser suficiente para garantir que o teu sistema de inferência está funcionando corretamente. Ainda pode restar sobreajuste, ainda pode ter sobreajuste do seu sistema, mesmo que um sistema treinamento-teste tenha sido feito e aí você tem a impressão de que ele está correto, que ele está bem, mas pode não estar. Inclusive, estatisticamente, isso, uma amostra só, não é significativo. Como é que a gente parte, então, para uma análise mais rigorosa ou mais precisa do que está acontecendo? Uma forma de fazer uma análise um pouco mais rigorosa, um pouco mais precisa, é fazer uma coisa chamada validação cruzada. Então, essa validação cruzada, vem do termo em inglês, cross-validation, né? Então, a validação cruzada, eu divido todo o conjunto num conjunto em N subconjuntos. Então, vamos chamar esse N subconjuntos, termo original utilizado em Machine Learning para isso é fold. Então, nós temos aí N folds. Em cada um desses subconjuntos, nós pegamos uma parte dos elementos, imagine que sejam frutas aqui. Então nós pegamos uma parte dos elementos e usamos para treinamento e uma parte dos elementos para teste. Nós fazemos essa divisão, então repetindo o processo de treinamento e teste, só que ao invés de fazer apenas uma vez, nós fazemos N vezes. 2, 3, 4, 5. As pessoas gostam muito de fazer 10 vezes, que é chamada 10 folds. 1 fold, 2 folds, 3, 4, 5, 10 folds. Então nós temos o nosso conjunto dividido em dois subconjuntos na primeira vez. A seguir nós temos o nosso conjunto dividido em dois subconjuntos diferentes, né? Então nós temos essa parte aqui inicialmente foi para teste na primeira vez, mas na segunda vez quem foi para teste foi essa parte aqui. Então o restante foi para treinamento. Na terceira vez, nós escolhemos uma outra parte para teste. Na quarta vez, nós escolhemos uma outra parte e na quinta vez, uma outra parte. Então, dessa forma, nós temos vários subconjuntos com treinamentos e testes diferentes. Em algumas situações, pode ser permitido alguns elementos específicos desse conjunto ainda permanecerem nesse. Então, tudo é possível. Você pode fazer esse exemplo mantendo alguns itens
do anterior no próximo. Isso se chama com repetição. Mas o mais comum é que você faça conjuntos de testes diferenciados em cada fold. Então, isso aqui é chamado de validação cruzada. Bom, depois que você faz tudo isso, você anota quanto você errou aqui, quanto você errou aqui, quanto você errou aqui, quanto você errou aqui, e em cada um desses itens você faz as estatísticas, que são as médias, as variâncias, os desvios padrões. Você pode fazer N estatísticas a respeito desse estudo que você acabou de fazer com o seu classificador. Em cada ensaio individual, em cada teste individual que você faça no seu classificador, com esse conjunto de testes, esse conjunto de treinamento, você pode criar uma coisa chamada matriz de confusão, que é uma informação importante para a verificação da qualidade do seu classificador. Então, nessa matriz de confusão, você estabelece nas linhas e colunas os indivíduos, o que você espera que sejam classificados como, e os resultados, obviamente, na linha ou na coluna, de acordo com a sua vontade. Você pode fazer invertido ou fazer na ordem que todo mundo usa. Comparando os resultados esperados e o resultado real. Então nós temos aqui, por exemplo, nós vamos fazer um sistema para identificar, diferenciar gatos de cachorros e de lebres, é o caso aqui. Então nós queremos identificar gatos, cachorros, separar. Estamos colocando as fotos desses animais e nós queremos separá-los. Então nós vamos, aqui para essa coluna, nós queremos medir o que foi previsto como gato, cachorro e lebre. E aqui nas linhas nós colocamos os reais, os valores reais, quem são realmente gatos, quem são realmente lebres e quem são realmente cachorros. Então observe o que vai acontecer com essa matriz. Então nós temos aqui a diagonal, ela vai ter os elementos que o sistema classificou como gatos e que eram realmente gatos. Então ele foi classificado como gato e ele realmente era gato. Aqui nós temos os elementos que foram classificados como cachorros e que eram realmente cachorros. Aqui nós temos os elementos que foram classificados como lebres e que eram efetivamente lebres. Então aqui nessa diagonal nós temos os acertos do classificador. São os elementos que o classificador detectou corretamente. Todos os outros que estão fora da diagonal são elementos que foram classificados erroneamente. Então a gente já pode até contar, né? Quantos indivíduos foram classificados corretamente? Não corretamente classificados foram 5 mais 3 mais 11, aqui, que dá 19. Quantos indivíduos foram classificados erroneamente? Todos os outros. 2 mais 3 mais 0 mais 0 mais 2 mais 1. Então nós temos aqui 8 indivíduos. Qual é a taxa de acerto do nosso classificador? É fácil. É só dividir o número de acertos pelo total, que dá 27. O total é 27. A taxa de acerto é 19 sobre 27, que dá 70%. A taxa de erro, obviamente, é 8 sobre 27, que dá 29%. Então, o nosso classificador acertou nesse exemplo aqui 70% e errou 29%. Isso quer dizer que ele é bom porque ele acerta 70%? Não. A gente já viu no vídeo passado que um teste só não é suficiente. Nós temos que fazer a média de N testes para verificar como é que foi o desempenho global do nosso classificador. Mas a taxa bruta de acerto ou de erro não é a única medida que nós podemos obter a partir da matriz de confusão. Então vamos ver o que mais nós podemos extrair dali. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que para todo o ambiente de classificação existem os elementos ou instâncias, vamos chamar assim, que pertencem à classe. Então para a classe gato existem os elementos que pertencem efetivamente, que são gatos, que pertencem à classe dos gatos e que são os positivos para a classe. Existem os elementos para cada classe que não pertencem a essa classe. São os negativos para aquela classe. Então, os gatos são negativos da classe cachorro. As lebres são negativos para as classes gato e cachorro. Os cachorros são negativos para a classe lebre e assim por diante. Os elementos classificados como positivos
quando corretos, são chamados de verdadeiros positivos. Então, quem é que me dá um verdadeiro positivo? O classificador, ele me dá um verdadeiro positivo quando ele detecta que aquele indivíduo, aquela instância é positiva, sendo que de fato a distância é positiva. Mas os classificadores podem errar. Então, quando o classificador diz que ele é positivo e ele não é, então o classificador foi classificado como positivo, mas foi incorretamente classificado. Então esse indivíduo é chamado de falso positivo. Os falsos positivos são os indivíduos classificados como positivos que não são positivos. Para toda classe, também, os elementos negativos. Então temos elementos negativos, classificados como negativos, são chamados também de verdadeiros negativos. E os elementos classificados como negativos, quando incorretamente classificados, os negativos incorretamente classificados são os falsos negativos. Então isso é importante para o que a gente vai decidir mais na frente. Então aqui, para cada classe, nós podemos fazer essa tabela aqui. Nós temos aqui embaixo. Então nós temos uma tabela aqui que pode ser definida para cada classe. Nessa tabela, nós temos aqui o real e o predito. O predito está aqui nas colunas, o real está aqui do lado nas linhas. Então nós temos aqui os gatos e os não gatos. Então aqui é para uma classe específica, então o que é lebre e o que é cachorro fica na classe não gatos. Então para os gatos previstos como gatos, nós temos 5 casos naquela tabela, que são os verdadeiros positivos. Então, o verdadeiro positivo em inglês, a palavra fica true positive. Então, daí o nome TP aqui. Daquelas classes, todos os que não são gatos, nós tivemos 17, que são lebres ou cachorros, são negativos para a classe gato e foram classificados não como gatos, como outra coisa. Então, são os verdadeiros negativos para a classe gato. São chamados de true negatives, que está aqui embaixo, TN. E o que está fora da diagonal, aqui, são os falsos positivos para a classe gatos. Então, eles foram previstos como gatos, pelo seu sistema, mas eles não eram gatos. Então nós temos aqui 2 falsos positivos, previsto como gato, que não era gato. E aqui nós temos aqueles que não foram previstos como gatos, mas que eram gatos. Então são chamados de falsos negativos. Então essa pequena tabela, também chamada uma tabela de confusão, né, já simplificada por classe, então ela pode nos dar se o seu classificador é bom para uma classe específica, né? Para uma classe específica, dizendo quais são os verdadeiros, a taxa de verdadeiros positivos, a taxa de verdadeiros negativos, nós podemos obter a partir dessas contas. Como? Então aqui nós temos algumas contas que nós podemos fazer. A primeira conta que nós podemos verificar é a taxa de verdadeiros positivos. Então a chamada é True Positive Rate, daí a palavra TPR. Então o que é o TPR? O TPR é simplesmente os verdadeiros positivos, detectados como positivos que são positivos, dividido por os verdadeiros positivos mais os falsos negativos. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que essa taxa não é obtida em cima do total, não é uma taxa de acerto total. Se você colocar aqui o verdadeiro positivo, os que ele detectou como positivos, que são positivos, dividido pelo total dos indivíduos, você vai ter a taxa de acerto total, taxa bruta de acerto. Mas aqui nós queremos saber se o nosso classificador identifica positivos entre os positivos. Quem são os positivos? Os positivos é a soma dos que são realmente verdadeiros positivos identificados pelo sistema, mais aqueles que são positivos, mas não foram identificados pelo sistema, que são os falsos negativos. Então, tanto falsos negativos quanto true positivos, tanto verdadeiros positivos como falsos negativos, são todos eles positivos. Então, nós temos aqui os positivos que deveriam ter sido identificados pelo sistema, mas nem todos foram. Então, nesse caso, apenas uma parte deles foi identificada pelo classificador. A parte que foi identificada foram os true positivos. Então, nós temos aqui os verdadeiros positivos divididos pelos positivos. Isso nos dá a nossa taxa de verdadeiros positivos. O que é que nós podemos observar a respeito da taxa de verdadeiros positivos? A TPR ela se aproxima de 1 quando
Fn se aproxima de zero. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que o meu sistema não detecta, quando o meu sistema detecta poucos falsos negativos, então o meu sistema ele é excelente, bom, quando esse Fn aqui vai para zero. Ele vai dizer, o nosso sistema, que a pessoa, ou o indivíduo, ou instância, ele jamais vai dizer, ou ele não vai dizer, quando esse Fn vai para zero, que a instância é negativa sem que ela seja negativa, ou seja, sendo ela positiva. Então, mede a capacidade do sistema de detectar os positivos, de detectar efetivamente os positivos, e jamais dizer que alguém é negativo sem ser. Então, um sistema que é rígido com relação, ou tem uma alta TPR, ele vai, obviamente, dizer, olha, eu não deixo passar positivo como negativo. Então, o TPR alto diz o seguinte, nós não queremos deixar um positivo passar por um negativo. Né? Então, imagine que se trata de um exame para a detecção de uma doença contagiosa, é melhor termos muito falsos positivos do que falsos negativos. Então, vamos tentar. Então, imagine que você é um sistema bom para a detecção de doenças, aí ele aceita, ele identifica muitos falsos positivos, mas ele não deixa passar falsos negativos. Então, ele detecta a doença para poder a pessoa se tratar. Se a pessoa depois desconfia que não está doente, a pessoa faz exames subsequentes para garantir que aquele resultado foi correto ou que aquele resultado não foi correto. O TPR também é chamado de recall. Né? Então isso aí vem das estatísticas que é muito usado na indústria automobilística, usado em outras indústrias de aviação. Então é um termo estatístico que é amplamente utilizado em várias outras áreas. Então o que é o TPR? É a taxa de verdadeiro positivo, calcula-se dividindo o verdadeiros positivos pelo total de positivos do sistema, e um sistema que privilegia a TPR é um sistema que procura não deixar falsos negativos passarem, e essa taxa também é chamada de recall. Bom, dentre os elementos negativos, qual o percentual que nós identificamos dentre os negativos? Ou seja, quais são as taxas de verdadeiros negativos? A taxa de verdadeiros negativos é também chamada de True Negative Rate, o TNR. Então vamos ver aqui como é que essa forma. Os verdadeiros negativos, que são os verdadeiros negativos, true negativos, mas existem também os falsos positivos que também são negativos. Então se você pegar os verdadeiros negativos e dividir por todos os negativos, você tem o TNR. O TNR se aproxima de 1 quando o falso positivo se aproxima de 0. Um sistema que privilegia o TNR, ele não deixa o negativo passar por positivo. É o contrário do anterior, que nós falamos agora há pouco. Ele não quer que nenhum negativo passe por positivo. Isso acontece, imagine, por exemplo, um sistema legal. Você não quer prender uma pessoa sem ter certeza de que ela esteja cometido um crime. Então é preferível deixar um bandido solto do que um inocente preso. Ou seja, você não quer jamais um falso positivo. Você não quer falsos positivos. O seu sistema não quer permitir a existência de falsos positivos. Né? Então você privilegia a falta de falsos positivos. E aí seu sistema tem que fazer com que esse FP caia para 0. Isso aqui também é chamado de especificidade ou specificity. Né? Então essa é a questão. Então você já deve ter percebido que a taxa de acerto sozinha ela pode não dizer muita coisa, tendo em vista que aí é o primeiro princípio, não existem classificadores perfeitos. Então, não existindo classificadores perfeitos, você tem que escolher qual é o fator mais importante na escolha de um classificador para o seu problema. O que é que você tem que planejar o seu classificador para ele? Você muda o modelo para que ele aceite muitos falsos positivos? Você muda o modelo para que aceite muitos falsos negativos? Você planeja o classificador na direção daquilo que você quer fazer.
Então existem N métricas que você pode retirar a partir da sua matriz de confusão. Então você pode tirar como nós já falamos aqui, o True Positive Rate, que é também chamado de Recall, que é o TPR, que é o TP sobre TP mais FN. Você pode calcular o True Negative Rate, que é o Specificity, TN sobre FP mais TN. Você pode calcular a Precision, né? Então é chamado de Precision, ou Positive Predictive Value. Então é o True Positive dividido pelo True Positive mais o False Positive. Então cada uma delas tem uma forma de interpretação que você pode, com um pouco de exercício mental, você consegue entender o que isso aqui está medindo, né? Ela, a partir dos ela pega os true positivos dentro dos positivos que foram identificados como positivos. Então, quem são os positivos identificados dentro dos positivos identificados? Então, positivos identificados é o que você tem aqui. Foram os verdadeiros e os falsos positivos, são os positivos identificados. Mas quais deles eram realmente positivos? Então, qual é a taxa de reais positivos em cima dos positivos identificados? Então, isso aqui é a precisão, ou precision do meu sistema. Então, você pode, olhando a palavra e olhando a fórmula, você pode rapidamente entender o que está querendo dizer. Aqui nós temos também o NPV, que é o contrário exatamente do Positive Predictive Value, é o NPV, né? Que é exatamente o contrário, né? É a mesma coisa, só que para os negativos. Então nós temos aqui quem são os verdadeiros negativos dentro dos negativos identificados. Então, e outras taxas, como o Fallout, que é o False Positive Rate, que é o FP, dividido por FP mais TN. O False Discovery Rate, também nessa mesma linha, que tem a propriedade de ser 1 menos o PPV. O False Negative Rate, ou Miss Rate, né, que é os falsos negativos, ou seja, esse pessoal aqui é positivo, mas está aqui, não foi identificado como positivo, dividido pelos falsos negativos, que são positivos, mais pelos true positivos, que são positivos também. Então aqui, entre os positivos que foram para o rumo do falso negativo sobre os positivos totais. Isso aqui é a chamada False Negative Rate, ou Miss Rate. Então a taxa de negativos falsos, ou a taxa de falha, aí, você pode chamar aí de falha, você pode traduzir aí com outro nome. Nem todos esses termos existe uma tradução em português já consolidada, aceita por todo mundo. Então, às vezes a gente é obrigado a usar o termo original em inglês, como Miss Rate, por falta aí de uma tradução consolidada, que todo mundo aceite, que todo mundo da área aceite como sendo essa a tradução para isso. Então o recall, por exemplo, é outro exemplo muito usado, recall, né? Também. Então esses termos, talvez precisão e especificidade, por serem muito próximos das palavras em português, são mantidos em português como precisão, especificidade, sensibilidade e outros termos mais que são usados na estatística. Observe que existe uma confusão entre o pessoal da Machine Learning e o pessoal da estatística a respeito de alguns termos. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas isso aqui é o ponto de vista da Machine Learning. O pessoal da estatística tem algumas diferenças em relação a esses termos e as fórmulas que são usadas. Agora temos aqui, diríamos assim, uma ferramenta, talvez a mais aceita na definição da qualidade de um classificador. Então você pode traçar esses valores que nós falamos, True Positive Rate versus o False Positive Rate, para uma classe específica de um classificador. Essa curva deve dar uma curva mais ou menos parecida com essa vermelha que vocês estão vendo aqui. Essa curva mede a qualidade do classificador, ou seja, diríamos que variando os N experimentos, nós podemos obter, ou podemos ter confiança no classificador baseado na sua área sob chamada curva ROC. Então essa é chamada curva ROC. Esse nome ROC vem de Receiver Operator Characteristics, e a história aí é longa, a história a respeito da curva ROC. Ela basicamente nós podemos dizer que a curva ROC é a medição da qualidade de trabalho de um operador. Então isso vem da década aí depois da Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, onde os operadores de radares, eles tentavam identificar os objetos. Cada um deles tinha uma capacidade diferenciada de identificar objetos. Então eles podia-se medir essa capacidade através dessa curva ROC. Bom, o fato é que nós temos aqui nos eixos
no eixo X a taxa de false positive rate e no eixo Y a taxa de true positive rate, né, para o classificador. Quando eu traço essa curva, eu tenho que obter algo assim. Se essa curva for igual ou inferior a essa curva azul, que é a curva média, obviamente que a escala aqui é sempre de 0 a 1. Observe que o valor máximo do false positive rate é 1, o valor máximo do true positive rate é sempre 1. Então, se essa escala for, se essa linha for igual a esse azul ou mesmo inferior, esse classificador é inútil. Então, o classificador cuja área sobre a curva preenche apenas metade dessa região aqui, ela é considerada um classificador ineficaz. Não basta ela ser igual, se ela for um pouquinho superior somente a essa linha aqui, onde a área de 0,5, porque como é 1 por 1, então a área total aqui é igual a 1. Então, se for abaixo de 0,6, a área sobre a curva que eu traço do meu classificador, então o meu classificador é ineficaz. O meu classificador será bom quanto maior for a curva dessa área aqui. Quanto maior for essa curva aqui, então se eu tenho um classificador que vai subindo a curva assim, vai se aproximando, significa que ele está sendo cada vez melhor e o classificador seria excelente quando a área sobre a curva se nós conseguirmos um classificador cuja área sobre a curva é próximo de 1, vai preencher essa área aqui. Quando essa área for acima de 0,9, então o nosso classificador é excelente. Bom, e como é que eu construo essa curva a partir de um conjunto de treinamentos, de dados de treinamento? Então nós temos aqui dois valores a medir, dois conjuntos de valores a medir, os false positive rate para um true positive rate, ou seja, eu vou fazer alguns experimentos e obtendo false positive rate e true positive rate, mas alguns experimentos bem particulares. Por exemplo, em algum momento nós vamos estar esses dois pontos aqui fazem parte da curva, o ponto 00 e o ponto 01. Agora observe como é que nós vamos construir essa curva. No próximo vídeo nós vamos mostrar isso nos nossos cadernos. Mas antes de chegar lá, vamos ver aqui uma coisa importante a respeito dos classificadores, que é chamado de limiar. Então imagine que você tem um indivíduo aqui a ser classificado em duas classes. Vamos chamar essa classe aqui de A e vamos chamar essa classe aqui de B. Então nós temos aqui um indivíduo X qualquer. Esse indivíduo pode ser classificado como A ou como B. Quem vai dizer qual é a classe dele vão ser os atributos que o indivíduo contém. Bom, se você estiver usando alguma coisa como a distância, então esse indivíduo, ao se aproximar de A, ele é classificado como A. Ao se aproximar de B, ele é classificado como B. Quem é que vai dizer o limite a partir do qual ele se aproxima de A? O limite a partir do qual ele é classificado como A ou como B é uma coisa que nós chamamos então de limiar. No caso do NN, de vizinho mais próximo, do KNN, do DNC, esse limiar aqui diríamos assim, 50%. Ou seja, nós estamos aqui numa situação em que 50% ou um meio, né? Vamos pegar aqui metade. Então, se o indivíduo estiver na metade de cá, ele é classificado como A. Se ele estiver na metade de lá, ele é classificado como B. Bom, então, se eu tiver um conjunto de indivíduos, eu posso classificá-los usando esse limiar aqui, ou em A ou em B. E, pegando uma classe específica, para A, eu vou ter a minha true positive rate, obviamente, true positive rate, TPR, e vou ter, para cada indivíduo, a minha FPR, false positive rate, baseada naquelas fórmulas que nós temos, colocamos no slide anterior. Então, se nós voltarmos um pouquinho lá, nós vamos ver aqui a nossa fórmula true positive rate, que é o TP mais FN, e nós temos aqui o nosso fallout,
que é o nosso false positive rate aqui embaixo. Né? Essas duas fórmulas é que compõem aqui a nossa curva ROC. Então, um ponto para cada valor de FPR e TPR, com o mesmo conjunto de dados, nós obteremos um valor de FPR e um valor de TPR. Então, se nós mudarmos aqui os dados, nós podemos ter valores diferentes. Bom, então como é que nós mudamos o mesmo conjunto de dados? No mesmo conjunto de dados, o que a gente faz? A gente pega, então, e varia esse limiar. Então, se nós colocarmos esse limiar, por exemplo, totalmente aqui, ou seja, 0, então todo mundo é classificado como B. Então, obviamente, todo mundo é classificado como B, então o true positive rate, isso aqui vai para 0, né? Então, nós temos aqui 1.0, né, 1.0, false positive rate também. Então, nós temos aqui dois valores. Nós temos aqui o valor 0. Vamos pegar aqui. Nós temos aqui, então, um ponto. Então, nós temos aqui o ponto da curva. Nós temos aqui esses dois pontos que são exatamente os extremos da curva. Bom, mas para os valores intermediários, o que a gente faz? A gente varia, então, o limiar, colocando ele mais para cá, obviamente não no limite, colocando valores do limiar em pontos específicos. Então, variando esse limiar, nós podemos... Então, se o limiar for aqui, todos os indivíduos que tiverem a distância menor do que isso serão considerados como A, todos os outros indivíduos serão considerados como B. Nós teremos um TPR e um FPR para esse conjunto de dados. Colocando para esse mesmo conjunto de dados, se nós mudarmos o limiar, nós teremos um outro TPR e um outro FPR. Para esse mesmo conjunto de dados, variando o limiar, nós teremos vários TPR e vários FPRs. Então, o conjunto de FPRs e TPRs que nós obtivemos aqui, variando o limiar, vai ser útil para a gente construir essa curva aqui, que é a curva ROC. Essa curva aqui. Construída essa curva, a gente observa exatamente a área sobre a curva. Então, essa área que nós já coloquei aqui no outro vídeo, sobre a curva, vai me dar a qualidade do meu classificador. Obtendo a partir desse princípio de que todo indivíduo é classificado a partir de um ponto que nós chamamos do limiar. Então, esses programas práticos nós vamos fazer no próximo caderno, mostrando como é que se faz isso em Python, como é que se desenha essa curva em Python e como é que se analisa finalmente a qualidade de um classificador. Então, hoje era só para mostrar como analisar um classificador. No próximo vídeo nós vamos colocar a mão na massa efetivamente avaliando. Espero vocês lá.